a produção dos autores de literatura africana em língua portuguesa é vasta, muito ampla. E essa literatura cada vez nos chega com mais força. Vamos então verificar algumas produções e saber um pouquinho a respeito de alguns desses autores e de autoras também, que fazem parte desse cenário, dessa literatura tão múltipla, tão plural. Começamos por Agostinho Neto, Antônio Agostinho Neto, angolano. Foi presidente do MPLA. MPLA é o Movimento Popular de Libertação de Angola. Era um movimento sociopolítico em que os escritores se engajavam pela libertação dos seus países, que então vítimas da colonização por Portugal. E ele então se aproxima do MPLA quando ele está em um momento de exílio em Marrocos. E aí ele passa a conhecer, isso foi em 1962, se não me falha a memória, e ele passa a fazer parte então desse grupo. Acaba então se tornando até mesmo presidente do MPLA. Bom, outra coisa muito curiosa sobre ele é que ele proclamou a independência do país. Ele proclamou a independência de Angola em 11 de novembro de 1975. E, curiosamente, foi o primeiro presidente da República Popular de Angola. Suas obras, algumas obras de referência: Náusea, Com os Olhos Secos, Sagrada Esperança. José Craveirinha, José João Craveirinha, conhecido muito por Craveirinha. Esse é moçambicano e foi o primeiro autor africano a receber o Prêmio Camões. Aquele prêmio que eu já citei anteriormente, que é como se fosse o Oscar da literatura portuguesa. E ele trabalhou como jornalista, mas curiosamente ele não teve condições de dar continuidade aos seus estudos, porque ele teve que priorizar a educação e o estudo de seus irmãos. Mas ainda assim ele conseguiu trabalhar como jornalista. E nesse trabalho como jornalista, como ele estava diante de um meio de comunicação bem poderoso, que é a imprensa, ele utilizava esse momento também para fazer as denúncias sociais e políticas que ele precisava. Suas obras, algumas obras marcantes, Ramina e Outros Contos, é uma coletânea, e Chigubo. Pepetela, pseudônimo, Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, que nome grande, Ele também é um homem grande, alto e forte, angolano, que também lutou no MPLA durante a Guerra Civil contra Portugal. Curiosamente, depois que o Agostinho Neto assumiu a presidência da República de Angola, Pepetela foi o vice-ministro de Educação de Angola. A literatura mais recente produzida por Pepetela é uma literatura que se identifica mais com uma universalidade, muito mais universal, tratando de temas mais gerais, mais abrangentes, do que propriamente de uma questão mais identitária, propriamente uma questão mais fincada na construção da identidade de nação. Suas obras perpassam, então, por várias temáticas. Ele vai desde do estudo da relação do colonizador com o colonizado, com a obra Iaca, perpassando pelas questões das tradições de Angola e depois falando em amor, em relação familiar, lá em Planalto e a Estepe. Então, Iaca, a gloriosa família, o Planalto e a Estepe. Ok? Bom, a gente tem agora a nossa estrela,
a nossa estrela dentro da literatura africana, que hoje em dia está muito assim com o Brasil. Toda hora, agora nesse período então de live, toda hora você vai para o YouTube, só dá ele em live para lá e para cá, né? Mesmo no contexto brasileiro. E já veio aqui várias vezes, tem vindo muito fazer palestras em vários locais do Brasil. Mia Couto. Mia Couto, que já causa algumas interrogações. Primeiro que quando a gente ouve esse nome, Mia Couto, geralmente a gente acha que se trata de uma mulher. E tem uma bela surpresa quando eis que aparece a figura de um homem. Outra surpresa que a gente tem é quando aparece a figura de um homem branco. Né? Então é uma outra surpresa que a gente tem que mexe com o imaginário social das pessoas. Mia Couto, Mia é um apelido que ele carrega com ele desde a infância. Tá? Mia Couto é moçambicano e nasceu Antônio Emílio Leite Couto. Mas todo mundo conhecia como Mia, em casa o apelido pegou e assim ficou. Ele foi o primeiro africano a receber um prêmio também de muito valor, que se chama União das Literaturas Românticas. E também recebeu o prêmio Camões. E outros tantos prêmios que, se eu fosse listar aqui, nós iríamos realmente alongar essa aula por bastante tempo. Então é um dos autores bem completos na sua produção, porque ele escreve poemas, conto, crônica, romance, ensaios. Ele utiliza elementos que são um pouco comparados à realidade, ao realismo fantástico, porém de uma forma, ele usa esse lado fantástico, esse lado animístico dele, de uma forma bem diferente do que faz o realismo fantástico. Mas as pessoas às vezes aproximam a literatura dele dessa perspectiva. Os seus textos não costumam ser lineares, ou seja, não costumam seguir aquela forma, aquela padronização, até mesmo de narrativa, e ele utiliza neologismo. Aí a gente lembra assim, olha, a gente também tem aqui um escritor nosso que é considerado o pai do neologismo. Quem? O Guimarães Rosa. Então, muitos críticos dizem que a escrita de Mia Couto é muito parecida e parece ter bebido na fonte de Guimarães Rosa. A obra em destaque, dentre as inúmeras que Mia Couto tem, é Terra Sonâmbula. Terra Sonâmbula é um marco dentro da literatura, um marco na trajetória de Mia Couto. Paulina Chiziane. Paulina Chiziane é uma senhora que começou a publicar pela primeira vez em 1990. Interessante, não? E também Paulina Chiziane, ela também causa um certo impacto. Por quê? É uma senhora já de mais de 60 anos, começou a publicar, se a gente for comparar com outros, tarde, é muito combativa, muito incisiva, principalmente na defesa das questões femininas, em Moçambique, e apresenta uma característica muito simples, né? Chega a ser muito humilde e com os olhos azuis magníficos. E é uma negra de pele retinta, com bastante melanina. Então ela causa um impacto grande para as pessoas que têm já um pré-conceito, uma pré-disposição em relação aos negros, em relação aos países africanos, em relação a toda essa questão africana. Bom, Paulina Chiziane, ela foi a primeira romancista moçambicana.
a primeira mulher que ousou escrever um romance em Moçambique. Porque Moçambique é um país dividido, muito dividido em relação à estrutura da sociedade. A gente tem ao sul de Moçambique ainda um regime de patriarcado, ou seja, uma liderança masculina muito grande. E ao norte de Moçambique, a gente já tem o contrário, uma influência, uma visão, uma liderança muito maior das mulheres. Então, Paulina Titiane, com a sua escrita, ela procura desconstruir essa relação machista de patriarcado e aproximar cada vez mais essas mulheres em direção das questões mesmo, das questões femininas, de se posicionarem, de se colocarem, de estarem dentro da sua nação, de galgarem postos, né? E ela inclusive se orgulha de dizer que ela já tem várias mulheres em Moçambique ocupando postos, posições de destaque na vida cultural, política, enfim, de Moçambique. E tem uma obra, a obra que está em destaque aqui, é a obra Niquete, uma história de poligamia, porque é uma das obras dela que teve mais impacto, porque ela justamente vem discutir essa questão da mulher, do feminismo, da posição da mulher na sociedade, da luta contra a subalternidade da mulher. E ela discute isso no livro. Então, imagine que foi um verdadeiro escândalo na época do lançamento. Mais contemporaneamente, um garotão, a gente pode se dizer assim, a gente tem o Anchac. O Anchac, angolano, e no momento ele inclusive está vivendo no Rio de Janeiro. Ele escreve, um escritor contemporâneo, jovem, ele escreve também com uma veia crítica muito grande, mas curiosamente ele também escreve para criança, tem muitas obras para crianças extremamente interessantes e que vale a pena de conferir. Uma obra, e aí um romance de destaque, são o livro Os Transparentes. Tá? E aí a gente deixa para vocês o entendimento de que se vocês pesquisarem mais ainda, vocês vão ver o quanto que a gente tem, eu apresentei alguns, o quanto que a gente tem de literatura africana em língua portuguesa. E mais, se forem mais a fundo, o quanto que a gente tem de literatura negra, literatura preta produzida em solo brasileiro. Muita gente escrevendo, inclusive muita juventude escrevendo, publicando. Então vale a pena vocês conferirem e aprofundarem as visões que se tem a respeito disso. Bom, então fechando hoje, gostaria de deixar para vocês a seguinte mensagem. Temos na literatura africana a possibilidade de desconstruirmos estereótipos, preconceitos, a figura folclórica como escravizada aparece nos livros, na mídia de uma forma geral, que muitas vezes ridiculariza o negro, a negra, em todos os seus modos, modo de vestir, modo de falar, se posicionar. Então a gente tem essa possibilidade, conhecendo a literatura africana, se aproximando da literatura africana, a gente tem possibilidade de entender que a África é um continente múltiplo que tem muito a nos ensinar. E assim a gente contribui para que as relações étnico-raciais sejam mais saudáveis, pautadas no respeito, com mais dignidade e mais humanidade.